Boa tarde, chamo-me Daniela e vou apresentar um projeto desenvolvido em conjunto por mim pela professora doutora Joana Leite e pela professora doutora Sara Souza, intitulado Uma proposta de Business Intelligence com dados abertos para o mar português. Em relação à sua estrutura, este projeto divide-se em 5 secções. Primeiro é feito um enquadramento teórico sobre a importância geopolítica e económica do mar e é enfatizada a necessidade de implementação de sistemas de Business Intelligence para uma tomada de decisão informada. Na secção 1 é explorado o conceito de economia azul, é feita uma análise acerca do impacto das conflitualidades globais na economia marítima, nomeadamente durante pós-pandemia, a guerra russo-ucraniana e o conflito israelo-palestiniano. E é abordada a importância dos dados para a gestão socioeconómica do mar. Na secção 2 é feita a integração de dados abertos na estratégia de Business Intelligence, onde são explorados os conceitos de dados abertos, princípios FAIR e Business Intelligence. Por fim, segue-se a metodologia utilizada, os resultados e a conclusão. Como é sabido, Portugal tem uma forte ligação ao mar que marcou a sua história e a sua identidade. Foram, aliás, as nossas aventuras na era dos descobrimentos que nos proporcionaram o contacto com novas culturas e novos povos, que em muito contribuíram para a criação da nossa identidade nacional. Hoje é preciso valorizar o mar como um recurso estratégico e, para além disso, é essencial usar os dados de forma inteligente, recorrendo ao Business Intelligence como uma ferramenta de apoio à decisão. Assim, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma proposta de solução de BI que centralize informação sobre o oceano com ênfase no seu impacto económico e social em Portugal. Os oceanos são fundamentais para a vida na Terra. Fornecem grande parte do oxigênio que respiramos, alimentos e são o principal regulador do clima. Além de serem essenciais para a sobrevivência humana, são pilares da economia global, facilitando o comércio internacional através das suas rotas marítimas e sustentando indústrias vitais tais como o turismo e a pesca. Economia azul é o termo utilizado para designar o uso humano do mar que resulta em benefícios económicos. Contudo, o uso desta terminologia não é unânime e conta com termos alternativos como crescimento azul, empresa oceânica ou economia do mar, que são utilizados por diferentes organizações para expressar ideias muito semelhantes. Em relação ao panorama global, nos últimos anos o mundo tem enfrentado diversas crises consecutivas, cujos efeitos também se refletem na economia azul. No que respeita à pandemia da Covid-19, durante a época de confinamento, verificou-se como efeitos positivos uma melhoria da qualidade da água, mas, por outro lado, assistiu-se a um aumento dos resíduos médicos relacionados à Covid-19, tais como as máscaras. Já no que diz respeito à guerra russo-ucraniana, um dos principais impactos até o momento foi a nível energético e foram apenas impactos negativos. Já as guerras israel-palestiniana e as insurgências no Mar Vermelho trouxeram-nos também efeitos negativos, sendo os mais relevantes as perturbações nas rotas comerciais marítimas, resultando em atrasos e aumento dos custos de transporte. O mar é um espaço disputado por vários setores oceânicos, que podem gerar conflitos ou oportunidades de cooperação. Para planear e gerir o uso do mar de forma sustentável, é preciso avaliar as interações intersetoriais e os seus efeitos socioeconómicos e ambientais. Os dados são fundamentais para apoiar esta avaliação. Por exemplo, os parques eólicos offshore podem ter impactos negativos para algumas zonas pescatórias ao desviar áreas de pesca ao redor dos parques. No entanto, podem também fornecer benefícios ao criar habitats artificiais e proteger stocks de reprodução. Deste modo, os dados são importantes ferramentas de apoio para uma tomada de decisão mais informada por parte de legisladores e de empresas. Nem todos os dados disponíveis podem ser considerados dados abertos, sendo que para tal estes têm que ser de livre acesso, ou seja, os dados têm que estar disponíveis na internet sem qualquer custo para o utilizador ou apenas para um custo mínimo que cubra o seu custo de manutenção, têm que ser livremente reutilizados, ou seja, qualquer utilizador tem a possibilidade de cruzar os dados com outras fontes de informação e gerar novos conjuntos de dados, e tem de ser de participação universal. Qualquer utilizador pode consultar os dados sem necessidade de se identificar ou de seguir qualquer procedimento que limite ou que rastreie o seu acesso. Já no que respeita aos dados oceanográficos, a tendência observada é que sejam de acesso aberto. Com o objetivo de fornecer uma base sólida para incentivar a partilha e melhorar a gestão de dados, foram criados os princípios FAIR, cujos pilares são garantir que estes sejam facilmente localizados, acedidos, interoperáveis e reutilizáveis.
Os dados abertos e os princípios FAIR são complementares, mas não equivalentes. Os dados abertos enfatizam a liberdade e a transparência, enquanto que os princípios FAIR enfatizam a qualidade e a padronização dos dados. Para além disso, para que os dados FAIR, abertos ou não abertos, possam ser reutilizados, devem estar associados a uma licença bem definida, que de preferência possa ser interpretada por máquinas. O uso do termo aberto está cada vez mais relacionado ao termo inteligência, pois, tal como visto anteriormente, os dados abertos são aqueles que podem ser acedidos, reutilizados e redistribuídos livremente por qualquer pessoa sem restrições legais, técnicas ou financeiras. Por sua vez, a inteligência é a capacidade de transformar esses dados em informação capaz de gerar conhecimento, usando ferramentas e metodologias adequadas para extrair insights e gerar valor. Pode-se dizer que os dados abertos governamentais são uma ponte entre o setor público e a sociedade, e o uso inteligente dessa informação pode impulsionar a inovação, a transferência e o desenvolvimento económico. Assim, o Business Intelligence é definido como uma estrutura de conhecimento caracterizada por um conjunto de ferramentas, aplicações e métodos de análise que, ao permitirem o acesso a informações, auxiliam os gestores e governantes na tomada de decisão rápida e inteligentes que resultarão no uso otimizado dos recursos. Um sistema de BI é composto por vários elementos que trabalham em conjunto para recolher, processar e apresentar informações relevantes para a tomada de decisão. Destacam-se quatro grandes componentes: as fontes de dados, o processo ETL, que é um componente crucial na análise de dados, pois permite obter dados de diversas fontes, transformá-los de acordo com as necessidades e requisitos de análise e, por fim, fazer o seu carregamento no armazém de dados. Depois temos o armazenamento de dados, as ferramentas de análise, de exploração e de apresentação dos resultados, como é, por exemplo, o caso do Power BI, que é a aplicação utilizada neste projeto. No que se segue, a metodologia deste trabalho é de um projeto de BI, seguindo as seguintes etapas. Começou-se pela identificação das necessidades de informação, passando para o mapeamento das fontes de dados, processo ETL, o armazenamento e modelação de dados, visualização interativa e, por fim, a análise de resultados e divulgação aos utilizadores. A identificação precisa das necessidades de informação é crucial para o desenvolvimento de uma solução de BI eficaz. Esta fase inicial é determinante para estabelecer os objetivos claros, bem como para a preparação do desenho e modelação do sistema, assegurando que as funcionalidades dos relatórios estejam alinhadas com as exigências dos stakeholders. A solução proposta visa atender às necessidades de um vasto leque de utilizadores do setor marítimo, oferecendo uma plataforma intuitiva e de fácil acesso. Esta ferramenta é projetada para simplificar a procura por informações, tornando-a acessível mesmo para aqueles sem conhecimento especializado ou com recursos limitados. Na seguinte figura é apresentada a estrutura de informação proposta com três vetores, concretamente o geopolítico, socioeconómico e sustentável, cada um subdividido em eixos que, por sua vez, apresentam várias dimensões. Estas dimensões contêm os indicadores-chave, KPIs, a incluir na plataforma de BI. Destaca-se o facto dessa solução ser pioneira e inovadora em Portugal e, para além disso, a versão inicial foi já revelada a stakeholders académicos, tendo recebido um feedback bastante positivo. Salienta-se ainda a capacidade da sua escalabilidade e o potencial para se estabelecer como uma ferramenta de consulta de grande alcance. Como conclusão, verificou-se que a implementação deste projeto, ao permitir agregar informação sobre as características, os desafios e as oportunidades do mar português, possibilita a promoção de uma gestão sustentável e integrada do património natural e cultural nacional. Reconhece ainda que o presente trabalho não está livre de limitações. Em relação à revisão de literatura, dada a vastidão dos temas estudados, alguns conceitos relevantes poderão não ter sido abordados. E, para além disso, verificamos alguma escassez de dados detalhados e atualizados, o que pode dificultar a análise precisa de alguns indicadores desenvolvidos. Como trabalhos futuros, sugere-se a criação de códigos que permitam o acesso a APIs fornecidas pelas fontes de dados, de forma a manter o dashboard atualizado em tempo real. Sugere-se ainda a elaboração de análises preditivas e um constante desenvolvimento e acompanhamento da solução de BI, de forma a garantir que esta possa perdurar no tempo. Muito obrigada pela atenção.